o silêncio da meditação. Se queremos realmente compreender o conceito de vazio, precisamos ter uma abordagem não apenas intelectual sobre ele, pois, abstratamente, eu posso pensar sobre o vazio, posso imaginá-lo existindo, o que seria um tanto contraditório, e isto continuaria sem nenhum efeito prático sobre a minha vida. Portanto, proponho iniciarmos a pensar o vazio através da meditação. Apesar de ser comumente associada às religiões orientais, a meditação se tornou popular no Ocidente porque pode ser praticada independentemente de uma crença espiritual, o que não é a mesma coisa. Hoje vemos a meditação ser recomendada muitas vezes como um auxílio a casos de ansiedade, depressão, doenças crônicas, etc. E, de fato, as pesquisas científicas demonstram que existe uma significante melhora da qualidade de vida após o início da prática. A meditação é um exercício de consciência com muitos efeitos positivos sobre a nossa saúde física e mental. Penso, porém, que a meditação, como simples exercício, não é suficiente. No Oriente, a meditação sempre esteve associada a uma filosofia, fosse ela budista, taoísta, yoga ou o que for. Isso porque a mindfulness, ou como também chamamos a meditação aqui no Ocidente, não é por si mesma uma prática transformativa. Apenas a meditação não transforma a vida de ninguém. É necessária uma filosofia por base que contribua com uma reflexão ética. Por exemplo, para os budistas, não basta meditar. É preciso exercitar a compaixão. Para os taoístas, além de meditar, é importante viver com naturalidade. Cada tradição espiritual do Oriente tem uma filosofia que deve ser contemplada pela meditação. Podemos ensinar meditações em empresas ou academias como se fosse um grande remédio aos males do mundo. Mas a verdade é que as transformações alcançadas por nossos colegas orientais não se dão por acaso. A prática ensinada em mosteiros, através de uma rígida tradição, não pode ser dissociada da imersão numa determinada filosofia de vida. Afinal, o verdadeiro valor da meditação está na profundidade de sua transformação. Deste modo, ao falar sobre meditação, meu objetivo não é simplesmente convencê-los de uma prática de bem-estar. Espero que seja um convite para o leitor se abrir à espiritualidade, sem com isso entrar no domínio de suas crenças religiosas, ou da ausência delas. Geralmente, associamos espiritualidade com crenças místicas ou frequentar determinados cultos, mas prefiro acompanhar o que pensam intelectuais como Pierre Hadot e Michel Foucault, que entendem a espiritualidade como uma prática transformativa sobre si mesmo. Para Hadot, a espiritualidade é uma série de exercícios que nos conduz a viver melhor e ter uma conexão com o cosmos. Hadot encontrou grande espiritualidade entre as escolas filosóficas do helenismo, como o estoicismo e o epicurismo. Já segundo Foucault, a espiritualidade é um cuidado de si, um conjunto de exercícios éticos adquiridos após o encontro com uma verdade que nos transforma. Foucault viu em Sócrates o grande modelo da espiritualidade ocidental. A meditação pode ser encontrada em diversas formas de espiritualidade, sob diversos nomes e interpretações, mas, de maneira geral, podemos defini-la como um estado contemplativo. É a mesma coisa que nos acontece quando viajamos para algum lugar no meio da natureza ou estamos diante de uma paisagem maravilhosa. Nosso olhar contemplativo, diante das belezas naturais, faz com que nos percamos em meio à imanência do momento. Ficamos em silêncio, perplexos com o simples existir. A meditação é basicamente alcançar este mesmo estado de consciência sem sequer precisar sair de seu quarto. O que é contemplar? Segundo a filosofia budista, na contemplação, não julgamos as experiências. As coisas são apenas o que são, nem boas nem ruins. Enquanto o olhar crítico do cotidiano faz com que tentemos separar as coisas entre aquelas que são boas para nós e aquelas que são prejudiciais. O olhar crítico é uma forma de sobrevivência no mundo, pois assim buscamos o que nos favorece. No entanto, o excesso de crítica também pode se tornar negativo, quando nos fechamos a experiências que julgamos ruins antes mesmo delas se revelarem em sua real natureza. Quantas belas experiências perdemos por antecipação de nossos próprios preconceitos? Na vida cotidiana,
estamos a todo momento exercendo nosso pensamento crítico. Para cada problema que enfrentamos, buscamos uma solução. Tentamos controlar e prever o que pode acontecer. Isto pode ser vantajoso em alguns casos, mas há situações em que a tentativa de controle é inútil. Não vamos controlar todas as variáveis da nossa vida, mas a mente não se satisfaz com essa resposta parcial, pois milênios de evolução biológica fizeram com que ela continue buscando uma solução para os perigos que pensamos estar enfrentando. E a incapacidade em lidar com os perigos que pensamos existir nos leva ao sofrimento. Através do estado meditativo, nós acalmamos a mente, silenciamos por alguns instantes o excesso de pensamentos para encontrar um pouco de paz e bem-estar. Tentamos acalmar aquela necessidade de fazer alguma coisa, de resolver tudo. Isto não significa que os problemas são ignorados. Alguns sim, porque depois da meditação, descobrimos que eles podem ser vistos sob outra perspectiva, e assim perdem a importância. Mas quando algo é realmente urgente em ser realizado, após a meditação, temos muito mais clareza e equilíbrio mental para simplesmente lidar com a situação. No fundo, a meditação é apenas um modo de você conhecer a sua própria mente. Nos preocupamos tanto com o mundo, com o que acontece do lado de fora, que esquecemos que grande parte da vida acontece dentro de nossas cabeças. O que vemos no mundo é muitas vezes apenas o reflexo de como nos sentimos internamente. Um olhar desesperado encontrará muitas razões para se desesperar. Se você percebe que seu olhar é desesperado, você pode dar um passo atrás e perceber as coisas com mais calma. A meditação budista nos diz que talvez o problema não esteja fora de si, mas apenas em seu modo de olhar, o silêncio interior. Os budistas ensinam que meditação não é sobre controlar a mente. Eles dizem que tentar controlar a mente é como segurar um macaco. Você simplesmente não consegue. Ele começa a se debater e escapa. Então, se você tenta combater ou controlar os seus pensamentos, você enfrentará um inimigo com meios superiores para resistir. Esta é a nossa primeira lição sobre o vazio. O silêncio e a quietude não podem ser forçados, não podem ser controlados, apenas devem ser permitidos. Não controlamos o fluxo do rio, mas podemos contemplá-lo. Para encontrar o vazio, precisamos aprender a absorver sem lutar. Ainda que nosso impulso seja pensar que precisamos fazer algo. E se pensamos em algo ruim ou sentimos um incômodo? Simplesmente voltamos nossa atenção ao que é constante, a respiração. É normal que as experiências do cotidiano nos tragam algum sofrimento. Muitas vezes não podemos evitá-lo, mas há vezes que a mente continua presa ao que já aconteceu, ou que ainda pode acontecer, e este eterno retorno ao doloroso gera o que chamamos de sofrimento secundário. Sofremos por ressentimento do passado ou antecipação de um futuro desconhecido. Na meditação, aprendemos a estar mais confortáveis com o silêncio, a quietude e o não saber. Nem sempre teremos respostas ou soluções para tudo. E tudo bem. A necessidade constante de fazer alguma coisa ou responder à nossa ansiedade é a incapacidade de lidar com o vazio. É como dizia Pascal, estarmos infelizes porque não conseguimos ficar quietos. É fundamental que tenhamos momentos de silêncio e quietude, que você possa estar deitado, sozinho, olhando para o teto sem pensar em nada, e que não se sinta culpado por isso, como se estivesse pecando por não ser tão produtivo, pois um momento de contemplação é diferente de estar aprisionado na solidão, deprimido e em sofrimento por seus fantasmas pessoais. Neste último caso não há quietude. Há ainda muita atividade mental conduzindo ao sofrimento. Poder estar realmente em inatividade é libertador. A maioria das pessoas se sente aprisionada num ciclo infinito de repetições, a famigerada rotina, em que se faz muitas coisas, mas nada que sentimos ser realmente significativo. E o mais surpreendente é que nós mesmos não nos permitimos parar a rotina. Quando aparece um momento de vazio, buscamos coisas com que nos distrair. Podem ser séries ou filmes em streaming, publicações constantes em redes sociais, qualquer coisa que nos faça passar o tempo. Estamos desejando constantemente alguma ação porque não suportamos a não ação, o que no fundo está relacionado com a nossa necessidade de controle e domínio do ambiente ao redor, inclusive do próprio tempo. Se você se identifica com essas dificuldades, não precisa sentir culpa ou vergonha. Todos nós temos problemas para lidar com essas questões.
Você não é o primeiro, nem será o último. O importante é aprender com nossas dificuldades. Manter-se equilibrado em meio ao caos não é fácil. Mas esta é a virtude do vazio. A utilidade da quietude. Encontramos no taoísmo uma das reflexões mais antigas sobre o vazio. A filosofia taoísta surgiu oficialmente com Lao Tzu por volta do século IV, antes da Era Comum, na China. Em obras, suas origens tradicionais possam remontar ainda de períodos anteriores, pregando um ideal de liberdade e naturalidade. Os antigos taoístas ficam conhecidos por viverem de um modo autêntico e que são um tanto anárquico. Os fundamentos da filosofia taoísta podem ser encontrados na obra clássica de Lao Tzu, que é o Tao Te Ching, que podemos traduzir como o Livro do Caminho e da Virtude, mas também compõem o cânone taoísta, os escritos de Chuang Tzu e o Tratado do Vazio Perfeito de Li Tzu. As três obras constituem juntas a base filosófica da interpretação taoísta de mundo. Sobre o vazio, vejamos o que é dito no capítulo 11 do Tao Te Ching. 30 raios convergem ao vazio do centro da roda. Através dessa não existência, existe a utilidade do veículo. A argila é trabalhada na forma de vasos, através da não existência. Existe a utilidade do objeto. Portas e janelas são abertas na construção da casa. Através da não existência, existe a utilidade da casa. Assim, da existência vem o valor e da não existência a utilidade. Há uma grande beleza em um ensinamento profundo neste poema. Nós tendemos a valorizar as coisas que existem porque nos são úteis em alguma medida, mas a verdadeira utilidade delas, segundo os taoístas, está justamente naquilo em que elas faltam, no vazio. Pois um vaso pode ser feito de muitas formas e ter muitas cores diferentes, mas é o vazio do seu interior que lhe dá utilidade. Já imaginou um vaso completamente preenchido? O que você faria com ele? Tanto faz se um vaso é feito de ouro, enquanto o outro possa ser de argila. O vaso de ouro pode parecer mais belo e ter mais valor, mas sua utilidade é a mesma. Existe uma ética de simplicidade no taoísmo que nos diz que tanto faz habitar uma mansão luxuosa ou um casebre humilde. Ambos irão nos abrigar do mesmo modo. De onde vem nossa necessidade de ornamentar as coisas mais do que elas precisam ser? Não nos contentamos com a simplicidade. Queremos sempre mais. E quando estamos em inatividade, sem fazer nada, nos sentimos inúteis. A sociedade moderna nos fez crer que as qualidades positivas estão na forma, na matéria, naquilo que se produz. O que mais se fala na economia nas últimas décadas é em produtividade. Ainda que conduza de maneira desequilibrada, a produtividade, acima de tudo, nos tem levado a grandes desastres sociais e ambientais. Mas o taoísmo ensina que nem sempre o valor daquilo que se produz se mostra útil. Quantas besteiras criadas industrialmente nos últimos tempos não provocam em nós nenhum apreço, enquanto algo artesanal nos parece muito mais interessante, independente do seu valor monetário? Um celular parece útil nos primeiros dias que compramos, mas logo nos acostumamos com ele e já não tem o mesmo valor. No entanto, um momento de silêncio e contemplação pode lhe transformar para toda a vida. Em nossa constante produtividade, estamos apenas repetindo os mesmos padrões. Não há movimento autêntico. Às vezes é preciso parar, tomar um tempo para si e, após uma elaboração interior, criar algo diferente. Este é o segredo da criatividade de muitos artistas. Pois criatividade não se trata de uma inspiração mágica ou de uma genialidade inata. Ela vem depois que acumulamos muito conhecimento por nossas experiências, mas nos recusamos a simplesmente repetir, a produzir o que sempre nos demandam. Nós tomamos um tempo em quietude para que, deste vazio da atividade, possamos elaborar algo novo, a partir de nossas influências anteriores. Algo criativo e inesperado. Sem tempo e quietude, não há a chamada originalidade. Temos dificuldade em representar o vazio. Pensamos que o vazio é simplesmente algo a ser ocupado, algo que falta. E na vida, desejamos muitas coisas que nos faltam tentando preenchê-las, como as questões fundamentais sobre a existência. Quem nós somos? Para onde vamos depois de morrer? Por que nos apaixonamos por uma pessoa em especial? Temos religiões, filosofias e teorias científicas para explicar muitas coisas. Mas parece que, quanto mais usamos palavras para representar essas experiências, também perdemos algo importante delas.
As palavras distorcem a experiência, pois estamos trazendo algo da pura experiência, o fato em si, para o domínio da compreensão, o simbólico que representa. Isto não é necessariamente ruim. Muitas vezes temos a necessidade imperiosa de falar sobre algo, sobretudo quando estamos sofrendo por conta de uma experiência. Precisamos contorná-la, colocar em palavras, materializá-la para podermos lidar com aquilo que nos fere sem saber de onde vem. Dar contorno em palavras às experiências é o que fazemos numa psicoterapia. Eu sou psicanalista e trabalhei por muitos anos recebendo pacientes com as mais diferentes questões que vocês podem imaginar. Cada um deles trazia um sofrimento que precisava ser elaborado, ou seja, encontrar novos sentidos e significados. Mas às vezes também precisamos saber ficar em silêncio. O filósofo Ludwig Wittgenstein dizia que, sobre aquilo que não posso falar, devo apenas me calar. Há mistérios que não temos palavras para descrever. É o que acontece muitas vezes na psicanálise. Algumas vezes, paciente e terapeuta precisam ficar calados por alguns instantes, pois esta é a dimensão do mistério. Há momentos que palavras não são suficientes, e toda terapia encontra também os seus limites. Este é o momento do vazio, quando não precisamos fazer ou falar nada, apenas aceitar a quietude e contemplar o silêncio, pois qualquer movimento soará antinatural, forçado ou até mesmo agressivo. O problema é que, muitas vezes, não aceitamos ficar em silêncio. Queremos ir mais além, dizer ou escutar algo, e não escutamos quanto o vazio nos diz. Ele nos ensina a acolher o mistério em nossas vidas, e isto pode ser muito útil para solucionar aquilo que não tem solução. O vazio existencial. A psicanálise é uma teoria e técnica criada por Sigmund Freud nos finais do século XIX, mas que evoluiu muito desde então. Recebeu fortes influências da antropologia, da linguística, da filosofia e dos movimentos sociais. Segundo a psicanálise, todos nós somos sujeitos faltosos. Ninguém está completo em si mesmo. Desde o primeiro choro do bebê, pedindo o alimento materno para sobreviver, nós necessitamos o amparo do outro. É por isso que nos unimos em sociedade. É no laço social que tentamos construir algo juntos, por mais paradoxal que pareça frente às dificuldades de relacionamento que enfrentamos. Às vezes é muito difícil conviver na diferença com as outras pessoas. Mesmo assim, insistimos. Ao sentirmos a falta, desejamos. Queremos fazer coisas que possam nos contemplar, ainda que a completude nunca se dê. De modo mais ou menos angustiante, a falta segue presente, seja no amor, em nossos projetos pessoais, em nossos sonhos. Porém, a falta não é o vazio. A falta pode ser preenchida com um desejo, ainda que parcialmente. O vazio é pura ausência. Dizia Jacques Lacan que a coisa, esta coisa que buscamos profundamente em nossos desejos, mas que somos incapazes de nomear exatamente do que se trata, resiste como um núcleo duro. Giramos em torno da coisa, mas nunca a alcançamos plenamente. Nunca a dominamos. Algo sempre escapa. Sonhamos com uma realização profissional, mas depois descobrimos que não era bem o que realmente queríamos. Amamos profundamente nosso parceiro afetivo, mas há dias que não nos encaixamos perfeitamente e algo fica de fora. Tudo isso está no campo da falta, campo este marcado pela frustração, uma vez que nos sentimos castrados, interditados, impedidos de alcançar o que desejamos para sermos felizes. Lacan entende que, por trás dessa coisa, há um vazio. O que desejamos não apenas falta, é inexistente. Nas mais radicais conclusões desta tese está a famosa frase lacaniana de que não existe relação sexual, isto é, não há complementariedade entre as coisas. O encaixe entre os seres e objetos do mundo não é perfeito. Há sempre uma parcela de excesso ou deficiência que marca nossas relações, o que Freud já identificava como uma permanente mal-estar. Na ausência de um objeto que possa finalmente nos complementar e realizar a nossa vida, interpretamos a falta como um impedimento. Entendemos por limitação, porém o objeto não falta. Ele é inexistente e, portanto, vazio. A psicanálise nos leva, assim, do sentimento de frustração à realização libertadora do vazio. Uma psicanálise bem conduzida nos conduz a depararmos com o vazio existencial e encontrarmos formas de ressignificá-lo. Melancolia. É muito comum que experimentemos uma ou mais vezes ao longo da vida um sentimento de vazio.
Quem nunca sentiu que, em alguns dias, tudo parece mais opaco? A opacidade da vida está naqueles dias em que as coisas nos parecem indiferentes, ou algo que antes amávamos não funciona mais do mesmo jeito. Pode ser um vazio de uma tarde de domingo ou a tristeza de iniciar outra segunda-feira. Esse é o momento em que nos sentimos angustiados. Quando nos sentimos assim, fazemos muitas coisas para nos distrair e não nos sentirmos afetados pela angústia. Outras pessoas, mais comprometidas com sua falta, desejam encontrar algo para curá-la, como um amor ou uma atividade repleta de sentido existencial. No entanto, ao contrário de como geralmente pensamos, a psicanálise não entende a angústia como falta. A angústia não está na distância ou ausência daquilo que desejamos, mas em sua excessiva proximidade. Segundo a psicanálise, temos uma relação ambivalente com aquilo que desejamos, pois ao mesmo tempo que a coisa nos causa um empuxo a desejá-la, uma necessidade de obtê-la, sua real proximidade nos afasta, faz com que queiramos correr para o mais longe possível. É como aquele relacionamento em que, longe da pessoa amada, você morre de saudades, mas perto demais você se angustia e preferia estar um pouco afastado. A coisa só pode ser desejada enquanto aparência, pois em seu núcleo é pura ausência, o que nos leva a entender que aquilo que no fundo desejamos é o próprio desejo. Precisamos seguir desejando. Alcançar o objeto é fazer com que ele se desintegre. É o que chamamos na psicanálise de experiência de melancolia, muitas vezes associadas ao vazio. Por vezes, sonhamos a vida toda em alcançar uma coisa, e quando alcançamos ou descobrimos a ilusão que era o nosso sonho, já que a realidade pode ser muito diferente do que imaginávamos, experimentamos a destituição de nosso desejo. É nessa hora que precisamos nos reinventar. Ao enfrentar a perda de algo, real ou imaginária, passamos pela etapa do luto, que é uma forma de nos reorganizar psiquicamente e definir novos objetos de desejo. Na melancolia, no entanto, o sujeito se perde junto com seu objeto. Ele não perde apenas o desejo, mas a si mesmo. Muitos casos graves de depressão são de caráter melancólico. Numa psicanálise bem conduzida, descobrimos não apenas a vacuidade do objeto de desejo, mas no fim, a vacuidade de nós mesmos, o que a princípio poderia soar o mesmo que uma experiência melancólica, mas não é, porque aprendemos a ver nossa própria identidade de outra maneira. Se na melancolia poderia ser apenas perda de si, no final de análise vemos a perda de si como um ganho de liberdade. Histórias sem personagens. Podemos nos perguntar, afinal, qual a nossa essência? O que nos define enquanto sujeitos? Sem dúvida, ao longo da vida, encontramos uma série de identificações para responder tal questão. Sou homem ou mulher? Gordo ou magro? Bonito ou feio? Flamengo ou Palmeiras? Cardíaco ou diabético? Corajoso ou ansioso? E por aí vai. As nossas definições simbólicas não são apenas compreensões de uma realidade independente, pois são também maneiras de nos ancorarmos em uma identidade, em uma forma de existência, adquirir materialidade para este eu invisível que habita em algum lugar estranho de nós. A partir do momento em que crio meu personagem existencial com minhas identificações imaginárias, eu garanto simbolicamente minha existência. Deixo de ser um vazio e passo a ser algo no mundo que creio profundamente ser. A vida é, em última instância, a história que contamos dela. O que fazemos dessa folha vazia em que podemos escrever nosso caminho. Em meio a histórias que criamos sobre nós mesmos, nós vivemos nossas narrativas de verdade. Ainda que tudo seja uma narrativa, nós sentimos as coisas de verdade. Não há como negar. Ao ver um filme ou uma peça, por exemplo, não é por sabermos que se trata de uma encenação que deixamos de sentir uma emoção autêntica. Mesmo cientes que são personagens, nós rimos, choramos, nos alegramos, torcemos e nos sentimos realizados junto com eles. Este é o poder das narrativas. Em meus anos de experiência como psicanalista, percebi que o valor de meu trabalho estava na força simbólica das narrativas. Mudando a forma como alguém conta ou vê sua história, tudo podia mudar. Sintomas podiam desaparecer e as emoções associadas se transformavam. Mas não é uma tarefa simples. Não se trata de simplesmente criar histórias, porque nossas histórias dependem também das coisas que nos acontecem. Desde que nascemos, somos marcados por desamparos fundamentais. Medo do abandono, medo da solidão, medo da humilhação. Coisas que, mesmo parecendo muito infantis,
não desaparecem de nós quando crescemos. Criamos apenas formas de nos esquecer desses problemas ou lidar parcialmente com eles. Quando uma situação traumática reaparece, nossos medos reprimidos voltam à superfície. As narrativas podem nos ajudar a lidar com o nosso problema existencial, mas não podem mudar um fato. Somos seres desamparados. Vivemos sob uma frágil condição. Estamos sujeitos à doença, tristeza, separação, violência, envelhecimento e morte. É claro que não o tempo todo. A vida tem coisas boas e ruins. Para uma relação saudável com a realidade, precisamos aceitar que vivemos com algum desamparo. Trata-se de compreender a nossa frágil condição humana e fazer alguma coisa a partir disso. Nos unirmos, ampararmos e aceitarmos uns aos outros em nossas diferenças. Na medida do possível, é claro, pois o tempo e a natureza sempre serão senhores, e um dia nossos personagens deixarão de existir. Ironicamente, como destino inescapável de todos nós, a morte nos dá a última lição sobre a vida. A morte ensina que nenhum personagem é para sempre. Podemos viver vários personagens numa só vida. Se você olhar para trás, não importa o momento em que se encontra agora, perceberá que já foi uma pessoa muito diferente e passou por experiências bem incomuns a como hoje o mundo lhe parece. Eu, por exemplo, lembro de quando era criança e brincava no chão de meu quarto com meus brinquedos, e naqueles jogos de imaginação eram todo o meu universo. Ou lembro quando era adolescente e saía com meus amigos depois da aula, passando um tempo descontraído com eles. Posso lembrar de quando estava na faculdade e conheci minha primeira namorada. Ou posso recordar de 2 anos atrás e de como em pouco tempo tantas coisas já mudaram em minha vida. E estou hoje num momento totalmente diferente. Quanto mais vivemos, mais oportunidades temos de nos ver em situações diferentes, precisando nos reinventar. Como criança, adulto, entre 1, 2, 3 ou sei lá quantas mais profissões, lidando com diferentes situações econômicas ou relacionamentos amorosos, sendo filho ou filha, pai ou mãe, avô ou avó. Mas passamos pelo tempo sem nos dar conta disso. Vivemos pensando que as coisas que nos acontecem, felizes ou tristes, são para sempre. É por isso que a antiga expressão latina dizia: Memento mori, lembre-se de que é mortal. Reconhecer a morte não é estar melancólico porque tudo acaba, e portanto nada teria sentido. A expectativa de um grande significado perene em nossa vida é um sentimento narcísico e irrealista que constantemente nos leva à decepção e sofrimento. Por outro lado, aceitar a morte tampouco tem a ver com viver na loucura hedonista como se não houvesse amanhã. Pois sim, que o amanhã existe, e você mesmo ou outras gerações dependem dele. Aceitar a morte é reconhecer o nosso próprio vazio. Antes de existir nosso personagem, não éramos nada. Depois voltaremos a ser nada outra vez, independentemente de sua crença metafísica sobre o que acontece depois da morte. O personagem que você desempenha aqui vai ficar para trás, siga você depois dele ou não. Estar em paz com isso, sem a necessidade de provar nada a ninguém de que estivemos aqui, é o sublime reconhecimento do vazio que nós mesmos somos. Compreender a filosofia do vazio é aceitar as categorias do negativo, como a morte, o fim e o tempo. Enfrentar a nossa própria vaidade que nos exige um ego forte, eterno, maior que o próprio mundo, mas que é um ego também em constante sofrimento por suas próprias expectativas irrealistas. Realizar a filosofia do vazio é poder estar em paz com tudo isso que habita também a nossa não existência. Afinal, nada. Devo confessar que escrever sobre o vazio durante o confinamento foi um tanto desafiante, em primeiro lugar, por sentir que eu não tinha nada a falar. Se eu me proponho a ser um espectador da negatividade, tudo que eu diga, pense ou faça destruirá a sua principal qualidade. Como sentir o vazio se eu estou constantemente ocupando com significados? Por outro lado, se alguém ficar irritado, decepcionado e achar que a leitura foi vazia e eu não disse nada significativo, ironicamente, talvez tenha conseguido alcançar meu objetivo, falar sobre nada ou não falar nada. Através de figuras e experiências como o vazio da palavra silêncio, o vazio da ação, quietude, e o vazio do desejo, angústia, tentei pensar o vazio de nossas vidas. Mas se realmente pudesse transmitir algo para vocês, eu recomendaria que viajassem sozinhos para um lugar calmo, um lugar que lhe faça se sentir bem, talvez em profundo contato com a natureza.
e olhassem para o nada, sem falar nada com ninguém. E diante do imenso vazio, de repente, quem sabe pudessem estar calmos consigo mesmos em silêncio e quietude, na transcendência do contato com a natureza maior de nossa existência. Talvez você pudesse olhar para si mesmo e a sua história, ver o seu personagem existencial como apenas mais um dentre tantos outros que fazem parte da história do universo. E que, ao ver a nossa insignificância diante da imensidão, do grande nada que é a vida, não se sentisse melancólico ou angustiado, mas pudesse rir de si mesmo, rir com leveza daquilo que não sabemos e não podemos mesmo saber, e que este vazio que sente e leva consigo é confortável, tranquilo e fonte de uma paz sempre disponível a si. Talvez tudo o que eu queria dizer já esteja consigo, e eu não preciso dizer mais nada. Posso me calar, todo o resto é mistério.